Esse conteúdo integra as ações da edição 2020 do Programa Vocacional da Secretaria Municipal de Cultura, em parceria com a Secretaria Municipal de Educação de São Paulo. Olá, sou o Filipe, o artista orientador das artes visuais, atuando na região Norte 2 do programa vocacional, e hoje proponho observar pintura histórica do século XIX. O primeiro desembarque de Pedro Álvares Cabral foi pintada por Oscar Pereira da Silva em 1900 e foi comprada 2 anos depois pelo Museu Paulista. Segundo Jorge Colli, historiador, a descoberta do Brasil foi uma invenção do século XIX. Deste modo, a carta a El Rei Dom Manuel do escrivão Pero Vaz de Caminha foi de fundamental importância na construção deste imaginário investido pela fabricação de um mito nacionalista e serviu de inspiração para literatos como José de Alencar, em Iracema, de 1865, cineastas como Humberto Mauro, em O Descobrimento do Brasil, de 1937, assim como para a composição de outras telas, como exemplo da Primeira Missa do pintor Vítor Meireles, de 1860. Da história à literatura, das artes plásticas ao cinema, este mito fundador vem sendo reatualizado. Um mito luso-brasileiro, conforme nos apresenta o historiador Sérgio Buarque de Holanda, em Raízes do Brasil. É a herança de uma nação ibérica, desses territórios ponte pelos quais a Europa comunica com outros mundos, dessa região indecisa entre a Europa e a África, que se estende dos Pirineus a Gibraltar. Para o sociólogo Gessé Sousa, pelo contrário, a semente de toda a sociabilidade brasileira é a experiência da escravidão, e não a suposta e abstrata continuidade com Portugal e seu patrimonialismo. A abolição da escravatura em 1888 representa a divisão entre duas épocas. O declínio da velha lavoura coincide com a ascensão dos centros urbanos, precipitada pela vinda da corte portuguesa em 1808 e pela independência em 1822. Segundo o sociólogo Florestan Fernandes, o negro exige uma segunda abolição e vem reclamando pela participação numa revolução social que não o atingiu, levantando o véu de uma descolonização que ficara interrompida desde a proclamação da independência e indicando, sem subterfúgios, os requisitos sine qua non da democracia racial. Um mito, segundo ele, e sobre o qual desenvolverei noutra publicação mais à frente. Bom, que a Carta de Caminha serve de referência a Pereira da Silva, não restam dúvidas. Mas pior do que se basear na única narrativa existente sobre este acontecimento é a representação genérica do índio e da paisagem, algo recorrente na arte brasileira desse período. 2 anos antes de Pereira da Silva pintar o primeiro desembarque, Campos Salles, então Presidente da República, encomenda ao paisagista António Parreiras quadros sobre o descobrimento do Brasil, painéis que decorariam o novo edifício do Superior Tribunal Federal do Rio de Janeiro. Entre 1900 e 1902, Parreiras pinta o conjunto intitulado Os Desterrados, composto por A Chegada, A Partida e o Suplício de Tiradentes. Parreiras viaja a Santa Cruz de Cabrália, nos arredores de Porto Seguro, Bahia, com o propósito de realizar estudos ao ar livre da paisagem que serviria de cenário à pintura histórica que representa a chegada dos colonizadores portugueses no Brasil. Segundo a pesquisadora Lúcia Stumpf, Parreiras estudou a Carta de Pero Vaz de Caminha. Porém, em nada esta paisagem nos remete à terra idílica na qual, querendo-a aproveitar, dar-se-á tudo nela, como prometia Caminha ao rei Dom Manuel. Na sua versão dos descobrimentos,
a terra descoberta pelos portugueses já estava dominada por seus habitantes originais. A chegada, anunciada apenas no título, uma vez que no momento retratado ela ainda não havia se concretizado, é vista a partir da perspectiva dos nativos, a mesma imposta ao espectador. Dessa forma, quem observa a tela é impelido a estabelecer uma relação de identidade com o indígena, deixando os portugueses ao lugar de outro. Oscar Pereira da Silva pinta a Pedro Álvares Cabral a desembarcar em Porto Seguro com um espelho na mão. Talvez por isso o filósofo Willem Flusser aconselha a inverter o espelho, pensar a história como aquilo que se faz para a frente e para trás e imaginar novas saídas para fatos históricos aparentemente conclusos. António Parreiras retrata o mesmo acontecimento, o primeiro encontro entre índio e português, mas inverte a perspectiva e representa o ponto de vista nativo, deslocando o invasor ao lugar de outro. Este gesto, dividido em duas telas, uma, o momento imediatamente anterior ao desembarque dos portugueses, e outra, o momento imediatamente posterior à partida das naus, e como os nomes indicam, não nos apresentam o encontro. É a hipótese desta pesquisa que a irrepresentabilidade desse encontro é a melhor representação desta imagem dialética. Por um lado, o fim de mundo e perca de futuro do índio, por outro, a incapacidade de Portugal de desfazer-se de uma imagem de si e continuar a viver um eterno passado. Para Walter Benjamin, a historicidade é indissociável da existência de uma imagem dialética que articula momentos distintos no tempo por uma montagem que se atualiza no presente aos olhos de quem a vê. Não é o passado que lança uma luz sobre o presente ou que o presente lança sua luz sobre o passado, mas a imagem é aquilo em que o ocorrido encontra o agora num lampejo, formando uma constelação. Em outras palavras, a imagem é a dialética na imobilidade, pois, enquanto a relação do presente com o passado é puramente temporal e contínua, a relação do ocorrido com o agora é dialética. Não é uma progressão, e sim uma imagem que salta.